Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sábias Mulheres. Que bom estar com vocês em mais um episódio. E olha, falando de uma paixão nacional, hoje, quem aqui não gosta de um cafezinho, né, Deise? Eu estou sentindo o cheiro. Gente, café, para mim, pelo menos, é mais do que a questão do sabor, é mais a questão da qualidade, mas é também questão de encontro, né? Você reúne família, os amigos, sai com as amigas para tomar um café. Maravilhoso, é. Quem não gosta daquele café no final da tarde, com a família, um bolinho assim, uma coisa bem gostosa. É maravilhoso. E não é à toa que o café realmente tem essa preferência nacional. A gente sabe da paixão que os brasileiros têm pelo café e também por produzir bons cafés. Mas a gente vai saber os detalhes se realmente o Brasil... Eu sei que o Brasil é o maior produtor ainda no mundo de café. Isso aí eu vi que é. Se é o que tem mais qualidade, a gente vai saber com a nossa expert em café. Daqui a pouco ela vai conversar com a gente, eu vou apresentá-la. O tema é esse, hein? Chama aí teus amigos, bota um cafezinho aí e assiste o nosso episódio até o final, tomando aquele café gostoso. Deise, que prazer estar com você de novo. Também, Silvia. Toda no azul celeste, linda. Toda de azul, esperança. Esperança de tomar um café, um bom café. Jardilene está aí no tom, que tom é esse? Nude não, Off-white. Chiquérésima, com laço assim, bem exuberante. E você tá de zebrinha? Você tá linda. Oh, muito bonita, gostei. Café com leite. Ah, é? Ah, então tá bom. E aí, tudo bem, Jardim? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Então, qual é o horário que você gosta mais de tomar café? Diga pra mim. Eu gosto muito de tomar café pela manhã. Sim. E gosto também de um cafezinho com as amigas à tarde, né? Aqui a gente não tem o chá da tarde, mas a gente tem o café da tarde. E eu quero dizer que, assim, não é só para as amigas, viu? Eu já ouvi um dia desse um colega de trabalho dizer que, assim, ele deixou de beber e aí ele ficou sem sair com a turma de amigos, porque ele disse que as amizades só saíam para beber. E aí ele reencontrou outros amigos que também tinham deixado de beber e que trocaram a alternativa de se encontrarem tomando café. Coisa linda, né? Poxa! Os homens, né? Porque as mulheres têm um café, colocam as conversas em dia, né? Muito bom. O café tem vários motivos para a gente tomar e a gente vai saber mais disso, porque a nossa convidada, Alice Costa, é engenheira de alimentos e é especialista em café, porque ela é mestre em tecnologia de alimentos, doutora em ciência e tecnologia de alimentos, pós-graduada em ciências sensoriais e do consumidor, professora do curso de tecnologia de alimentos da Universidade Federal da Paraíba, que é onde nós estamos gravando esse podcast, e é apaixonada por café. Então, acho que foi por isso que ela se especializou nesse assunto aí, fez estudos a respeito desse tema. Eu acredito que seja por isso, né? Isso. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessa paixão, né? É uma paixão de fato para mim. O café, eu sempre gostei, sempre fez parte da minha vida. Mas realmente, depois da minha experiência de morar em Minas Gerais, né, a terra do café, fez mudar a minha experiência, fez mudar o meu conceito, mudar a minha forma de enxergar o café. Então, isso fez realmente uma paixão aumentar, né? E hoje, de fato, o café é um amor diário, né? Estamos juntos todos os dias, várias vezes no dia. Verdade. Isso é muito bom. Bom, a gente vai também, lógico, ter palavra do Senhor, vai ter uma reflexão, fica até o final, não perca para ser edificado e aprender também sobre esse tema que é maravilhoso, tá? Quem vai trazer a palavra é Jardilene, então eu vou pedir para você orar. Eu vou orar, mas antes de orar, eu quero deixar um recado para você. Você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho? Se não, Faz isso. Ajuda o nosso canal, ajuda a transmitir essa mensagem para mais pessoas. E aí você deixa seu like, porque às vezes a gente assiste, até acha bom e esquece de deixar o like lá, né? Então deixa seu like e compartilha com as amigas, tá? E faz comentários também, diz aí o que é que você aprendeu a mais com E também você pode, você que está nos assistindo, você pode deixar um recadinho dizendo qual é o assunto que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no programa. Isso. O que você gostaria?
qual assunto que você gostaria? E a gente vai correr atrás, né, Silvia? Se esmerar para estar aí agradando você que está nos dando audiência, né? Então, vamos orar. Pai, nós louvamos e glorificamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, te engrandecemos por essa rica oportunidade, por estar aqui, ó Pai Celestial, compartilhando, Senhor, experiências, aprendizado e a tua palavra, Pai Celestial, que faz toda a diferença nas vidas que a ouvem. Senhor, toma a nossa frente, toma a nossa direção, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, a Alice morou em Minas Gerais, né? E eu vi aqui que Minas Gerais que tem a produção maior, né, de café. Porque a gente falar de café também, lógico, o prazer que a gente tem de tomar, mas também o que o café representa para a economia do Brasil. Já tem longa história aí de como o Brasil enriqueceu e outros problemas também por conta disso, mas que tem uma história ligada ao café. Então, é sempre bom ressaltar como o café é especial para os brasileiros, né? Acho que ainda move muito da economia hoje em dia, né? Ó, eu vi que a Etiópia é considerada uma referência internacional da produção de café, é verdade isso? Sim. E o consumo de café no mundo, eu pensava até que era brasileiro, mas não é. Por pessoa, é a Finlândia. Eita! Porque lá é bem frio, né? O cafezinho dá uma esquentadinha. A Noruega, a Islândia também são países que estão no topo aí de consumo. E em volume total, a União Europeia que está no topo, tá? O Brasil está lá, depois dos Estados Unidos, mas... Sério? Nossa, que decepcionante. Eu achei que a gente consumia mais café. Ô, Alice, conta pra gente primeiro o que é o engenheiro de alimentos, né? Qual é a atividade, assim, qual é o trabalho? Porque muita gente às vezes nem sabe, né? Do quanto isso é importante para o produto final que a gente consome de alimentos, né? É verdade. Fala pra gente um pouquinho. Então, o engenheiro de alimentos, ele é um profissional responsável por coordenar todo o processo produtivo dentro da indústria. Né? Muitas vezes a gente tem como a indústria como um inimigo, né? Porque tem uma visão errada do que é um produto industrializado. Mas se a gente parar para pensar, o mercado ele exige isso, exige que haja a industrialização dos produtos para que possa alcançar regiões onde o acesso ao alimento fresco ele não é possível. Né? Então, por exemplo, tem regiões que são muito produtoras em carne, mas não são muito produtoras em vegetais, são muito produtoras em leite, mas não são produtoras em pescado. Então, você precisa, para distribuir melhor os alimentos, que eles passem por processos industrializados, para que seja mais prático, seguro, né, levar aquele alimento até as regiões, as diferentes regiões. Então, é para possibilitar a distribuição segura, padronizada, né, entre as diferentes regiões e garantir o acesso, né, das pessoas a alimentos diversos, né, até uma variedade alimentar. Então, o engenheiro de alimentos, ele atua dentro da indústria, desenvolvendo produtos, fazendo controle de qualidade, desenvolvendo toda a parte de logística também, de embalagens, né? Faz todo esse controle para que o produto ele esteja apto para levar, para ser seguro para o consumidor. Uhum. Então, é uma profissão já antiga, mas realmente muitas vezes desconhecida, né? Atua muito nessa área de ciência e tecnologia de alimentos, né? Na produção, no desenvolvimento, na produção de máquinas responsáveis pelo processamento de alimentos. Então, toda essa área aí é a área de atuação do engenheiro de alimentos. Mas ele atua não só em indústria, mas também na área da produção ou não? Ou só na parte industrial mesmo? O principal local de trabalho é dentro da indústria, mas ele também atua, por exemplo, em serviços de alimentação, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham dentro de serviços de alimentação, supermercados, né? Por exemplo, a cadeia de logística, vai depender muito do ramo, né? Ele é uma área muito ampla e você pode escolher áreas, né? Tem gente que trabalha, por exemplo, a parte de regulamentação, legislação, não necessariamente dentro da indústria, mas ajudando em todo o processo de controle legal, né, das indústrias, né? Então, existem várias áreas que você pode atuar
mas especialmente a indústria é a finalidade maior, né, do engenheiro de alimentos. Tá. E essa sua paixão aí por estudar sobre o café, porque você se aprofundou nesse assunto, foi por ter morado em Minas Gerais ou você já foi para lá pensando nisso? Não, na verdade, eu fui para Minas Gerais para fazer o doutorado na área de análise sensorial, que é a área dentro da área de alimentos, uma das áreas que eu sou apaixonada, de fato. A análise sensorial é uma ciência que utiliza o ser humano, os sentidos, né, do ser humano, o tato, o paladar, o olfato, para analisar os alimentos, para perceber características dos alimentos. Então, hoje existe uma ciência por trás disso, para que a gente, na hora de desenvolver um produto, considere o consumidor como um agente atuante também nesse processo, né? Porque muitas vezes o que acontece é que um produtor, ele desenvolve o produto sem considerar a vontade do consumidor. E aí isso gera que o produto dele não consegue, de fato, se manter no mercado. Então, ele produz, gasta dinheiro, investe em um produto que não vai ter um campo, né, de consumo realmente efetivo. E a análise sensorial ela vem para contribuir com isso, porque você vai levar em consideração o que o consumidor pensa e sente sobre o produto, em relação às suas características de sabor, de odor, de aroma, de cor, de aparência. Então, todas essas características que o alimento tem. E em Minas Gerais, especialmente em Viçosa, tem uma das professoras referências nessa área de análise sensorial no Brasil, que é a professora Valéria Menin, de quem eu sempre fui muito fã, né, pelo trabalho dela, os artigos que ela publica, os materiais, ela é autora de vários livros na área de sensorial. E pelo fato de ela estar lá e ser uma referência na área, eu resolvi ir para lá estudar análise sensorial. Só que a análise sensorial é uma metodologia, ela precisa ser aplicada em algum produto. Então, nasceu dela a ideia de eu usar o café como a base para estudar a análise sensorial, justamente por saber que o café é um produto extremamente sensorial, né? Você percebe isso que quando você sente aquele cheirinho do café, né, como o Deise falou, você já fica estimulado, você já sente vontade de consumir, ou você, quando cheira um grão do café, você sente o desejo de provar. Então, ele é um alimento bastante sensorial. Então, foi uma ideia da minha orientadora e que casou com o meu gosto pessoal, porque eu realmente sempre gostei, e lá eu me apaixonei mais profundamente, né? Então, foi uma ideia que partiu dela, mas que eu recebi de bom grado, né? Aceitei de bom grado essa ideia. Deve ter sido uma prática boa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Eu queria que você explicasse então qual é a diferença. Por exemplo, você, engenheira de alimentos, trabalha com essa área sensorial. Tem o Q-Graders, é uma expressão... Q-Graders. Meu inglês não está tão bom assim, não. Ele prova os cafés, né? Esse é aquele que faz... Ele prova os cafés. É um profissional treinado para a prova do café. Certo. Tem o sommelier, que é como se fosse do vinho, só que tem de café. Que eu vi o barista, né? E o barista. Eu pensei até que seriam coisas diferentes, não? O sommelier e o barista é a mesma coisa? Eu não conheço a área de sommelier em café. Eu vi que fala barista, assim, né? que o sommelier tem de vinhos, foi isso que eu vi nas pesquisas. E que tem o sommelier de café. Talvez seja esse mesmo que faz essa atuação aí de indicar, né, o melhor, não sei bem, mas E tem o barista, que é aquele que a gente encontra no preparo, né? Que aí ele também tem que estudar para poder fazer aquelas misturas que dão... Exato. E os tipos, né, de cafés diferentes, né? Exato. O Key Grader, ele é um profissional treinado bem técnico, né? Ele consegue perceber as notas sensoriais diferentes. Então, ele tem todo um estudo bem mais aprofundado do café, voltado para as características sensoriais e características químicas que o café deve ter para que ele possa classificar o café, certo? O café, hoje no Brasil, ele é regulamentado, né, por várias normas e justamente para que as empresas, as indústrias, elas tenham um padrão, elas não forneçam café de qualquer forma, da forma como eles quiserem. Não, existe um padrão, uma legislação que rege isso, que determina, né, quais são os padrões de características químicas e físicas que aquele café precisa ter para que ele possa, de fato, ser um café comercializável, para que você possa chegar no supermercado e não se surpreender, né? Você querer comprar café e ter outro produto ali
presente. Então, o key grade ele vai ser o profissional responsável por identificar essas características e classificar o café, dar pontuações, né? Porque o café ele tem um sistema de pontuações que ele vai recebendo com base no quê? Nessas características que ele apresenta, e quanto maior a pontuação, maior a qualidade desse café. Né? Então, se você observar, alguns cafés, eles hoje já trazem na própria embalagem esse sistema de pontuação, café pontuado 90 pontos, 82 pontos, 85 pontos, que é para que o consumidor saiba que aquele café foi avaliado e foi constatada a sua qualidade num sistema de pontos que vai de 0 a 100. Então, vai um sistema de 0 a 100. Então, para que ele seja, por exemplo, um café especial, é necessário que a pontuação dele seja acima de 85 pontos, né? Para que ele realmente seja considerado especial. E eles fazem questão de colocar na embalagem para a gente saber que não é um café qualquer, né? Exatamente. E tem as outras denominações também, que chama gourmet, outro chama... tem outros nomes assim, em inglês e tal, para tornar a coisa mais chique, né? E aí eu queria que você explicasse assim, no básico mesmo, como é que a gente consegue diferenciar, porque às vezes a gente vai pelo preço, né? Vai pelo preço, vai lá para cima, já tá até o café comum tá lá em cima. E esses, então, o preço é lá em cima, mas para a gente saber distinguir o que seria realmente um café para a gente apreciar, para a gente ter aquele prazer maior de... Então, a gente tem dentro do Brasil a Associação Brasileira da Indústria de Café, que chama ABIC, né? Essa ABIC, né, essa associação, ela tem um sistema de certificação, onde, a partir das características que o café apresenta, ele vai ser classificado dentro das 5 classes que são determinadas ali pela ABIC, né? Então, existe um sistema de classificação com base na certificação. Então, a primeira dica que eu dou é, quando vou comprar um café, procurar essas certificações, né? Se você olhar na embalagem, né? Eu estou aqui com uma embalagem de um café, você vai ver que ele vai apresentar um selo, né? Onde esse selo vai dizer qual é a classificação desse café, certo? Então, com base nele, inclusive, ele traz um QR Code que você pode ler, né? Onde você vai ter acesso a informações mais profundas de origem, de tipo de torra, né? De várias informações que são interessantes para quem quer conhecer um pouco do que está aprovando, né? Então, existe essa classificação com base na ABIC, né? Entre o café tradicional, né? O chamado café tradicional, tem o café extra forte, né, que é outra nomenclatura, que são os dois mais consumidos, né, no Brasil. São essas 2 classes de café. Mas você também tem outras categorias, como o café superior, você tem o café gourmet, que é esse que eu trouxe aqui para vocês, e você tem o café especial. Então, essa classificação, ela se dá com base no quê? Nas características que o café apresenta. No perfil de acidez do café, no perfil de amargor desse café, no perfil da torra dele, né? Tem de sujidades que ele pode apresentar, porque a legislação ela também estabelece isso, né? Um limite em relação a impurezas que o café pode ter. Então, quanto mais nobre for esse café, significa que ele vai receber essa pontuação maior, ele vai ter um menor nível de impureza, ele vai ser um café cuidado de forma diferenciada, né? Então, a gente pode resumir que, por exemplo, o café tradicional, o café extra forte, é aquele café que tem um padrão de qualidade, né? Ele exige-se um padrão de qualidade para ele, no máximo 1% de impurezas, como é para todos os cafés. Porém, ele tem algum nível, né, de contaminantes ainda, né? Ele tem um pouquinho de grãos de outros cereais, palha, um pouco de folhas que podem vir junto, que é natural do processo da colheita, mas que exige um limite, né? Existe um limite estabelecido pela legislação, que é de 1% em relação ao volume. Então, o café tradicional e o café extra forte, eles são aqueles que o processo dele é um processo mais comum. Por exemplo, você na hora da colheita, né? A colheita geralmente é uma colheita mecanizada, onde não há um cuidado de separação entre grãos verdes e grãos maduros, né? Muitas vezes acompanha esses grãos maduros também grãos danificados por insetos, né? Então, o processo, ele não é um processo tão aplicado na qualidade, entende?
E, além disso, todo o processo posterior de secagem do grão, da torra do grão, ela acontece de uma forma também mais simplificada. Muitas vezes a secagem dos grãos tradicionais, eles são ainda de forma artesanal, na secagem ao chão, usando o próprio clima, né, o sol para a secagem dele, né? Então, acontece que o grão, ao final, ele não vai ter um padrão de qualidade tão elevado. E a principal característica que traz o café tradicional e o café extra forte é a questão da torra, que muitas vezes a torra feita por eles não é uma torra controlada, às vezes é uma torra muito forte, que essa torra forte atrapalha muito as características sensoriais do café. Então, quando você percebe um café muito escuro, você vai perceber pouco sabor. Ele vai apresentar somente aquela característica de ser estimulante. Geralmente, o pessoal gosta de tomar um café como esse, quando, como eles dizem, um café para acordar, né? Então, eu estou precisando aqui de uma energia, estou precisando de um up, assim, para trabalhar, para estudar, então vou tomar um café forte e associa esse café forte a café escuro, que não é, de fato, verdade, né? Dentro da área de sensorial, a gente aprende que café forte não é um café escuro, é um café encorpado, né? É um café que apresenta características sensoriais específicas que dão um aroma agradável, né? Um corpo adequado, que a gente chama, que é a textura do café, a viscosidade desse café. Você tem que perceber os olhos, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quando você coloca um café bom na xícara, ele tem que ter óleos essenciais na superfície. Você vê umas bolinhas assim na superfície, né? Umas gotículas de óleo. Não. E aí, um café muito forte, muito torrado, você não vai ter essa percepção. Porque ele é tão escuro, né? Houve uma caramelização excessiva daquele grão, que você não consegue observar os olhos e você destaca apenas as notas de amargor. Então, por isso que muitas vezes o café muito escuro, ninguém consegue tomar sem açúcar, né? Por causa do amargor excessivo que ele tem. E às vezes o café, quando é bem clarinho, as pessoas já acham que não presta. Isso não é um café. Aí as pessoas já desclassificam, quem não entende, né? Mas que, na verdade, aquele ali tem mais probabilidade de ter mais qualidade, é isso? Mais o aroma, mais... a coisa da torra, o resultado da torra, que foi feita de forma correta. Mas não é exclusivo da torra, certo? Tem que deixar isso bem claro, que a qualidade, uma boa bebida, né, um bom café, ele tem sim uma relação com a torra, mas ela não é exclusiva da torra. Todo o processo dele, desde da colheita dele até a obtenção do produto final, tem vários fatores que vão fazer com que no final a sua bebida seja boa. A seleção, a pureza. Exatamente. E até há uma exigibilidade, eu vi você falando aí, né? Então, aqueles cafés mais baratos, tradicionais, eles têm mais impurezas. Sim, né? sim. Porque, olha a diferença. Quando eu cheguei lá, em Minas Gerais, eu fui ter uma experiência dentro de uma fazenda produtora de café. Eu quis ter a experiência mesmo de participar de todo o processo, né? Da colheita até a torra. O plantio também influencia? Demais. O tipo, a região, né? O café, ele é uma planta que gosta, por exemplo, de altitude, né? Ele sempre vai gerar um café de melhor qualidade, o café de altitude. Por isso que se fala tanto do arábica, né? Que é até uma coisa importante para falar, né? Existem 2 tipos principais de café comerciais, que é o arábica e o conilon, como ele é conhecido, chamado também de robusta. E os dois, o café arábica, ele é um café que se adaptou melhor ao clima mais fresco, então por isso que ele gosta de altitudes elevadas, né? Enquanto o conilon, você consegue produzir ele ao nível do mar. Então, essa diferença de altitude faz toda a diferença no perfil sensorial do café. Então, você vê que o café arábica, ele é um café mais aromático, ele é um café mais encorpado, ele é um café mais saboroso, né? Tem menor teor de cafeína também, né? E o conilon tem todo o contrário. Ele é aquele café mais para o dia a dia, sabe? Porque ele é um café menos aromático, menos saboroso, com mais cafeína, né? E é por conta principalmente dessa questão de diferença de
clima, né? E diferença de perfil de solo, do perfil geográfico mesmo da produção. Né? Você tem uma umidade diferente, numa altitude elevada. Por exemplo, lá em Minas, eu fui fazer a parte de colheita a 1.400 metros de altitude, né? Em Viçosa? Não em Viçosa, em Alto Caparaó. Fica próximo da fronteira com o Espírito Santo. É uma cidade que fica ali na região entre Minas Gerais e Espírito Santo. E foi lá que eu tive essa experiência de estar numa fazenda, de ver todo o processo de colheita, né? A seleção, a secagem, a torra, né? Então, lá, esse clima, né, mais frio, né, favorece muito a qualidade do café. Bastante. É uma diferença muito, muito grande. De sabor, de odor, né, de aromas. É uma diferença muito grande. E Minas se destacou justamente por conta disso? Dessa região aí favorável, é isso? Sim. Tanto Minas quanto São Paulo, né, eles são duas regiões. E o Espírito Santo também tem crescido bastante. Mas o Espírito Santo mais para o café Conilon. Né? Minas e São Paulo têm uma maior produção do arábica, né, comparada aos outros. E também agora, mais recentemente, o café ele voltou a ter uma boa produção no norte do país, né? Que muita gente não sabe, mas o café ele começou a ser produzido no Brasil no norte do país, lá na região do Amazonas, na região do Pará. Lá no início, né, no século acho que 17. Quem trouxe o café para o Brasil, afinal? Aí você me pegou. Eu não tenho lembranças de quem foi essa pessoa abençoada. Porque geralmente assim, a gente escuta histórias de que... Então ele não é daqui. Não. A origem dele não é, assim, como bebida mesmo, a gente não sabe exatamente a origem. Da onde, né? Mas a gente sabe que há registros de consumo desde o Oriente Médio, né? Lá no século XVI, né? 15, 16, eles já consumiam o café como bebida, né? Extraindo, né? Usando como bebida. E em seguida ele espalhou-se ali pela região da África, por isso que a Etiópia se destaca ainda, né? Sim, sim. Região da África, ele também se espalhou, né? Uma boa produção. E à medida que o tempo foi passando, que ele foi aumentando esse consumo, essa divulgação do produto, aí ele começou a se espalhar pelo mundo e foi quando ele chegou no Brasil, né? E se adaptou muito bem ao clima brasileiro, né? E hoje nós somos o maior produtor de café do mundo. Que né? coisa linda! E a gente toma café mesmo no calor do Nordeste e todo mundo toma um cafezinho, né? É verdade. Corumbá. Nas regiões frias, né? E eu vejo que a gente também não tem ainda aqui uma cultura muito do café gelado, já que a gente tem um clima tão quente, né? A gente tem muita cultura do cafezinho quente. Corumbá, Mato Grosso do Sul, lá é muito quente. Muito, você não tem noção. É muito quente. É sensação térmica de 50, é horrível mesmo, muito calor. Mas corumbaense gosta de café. E o corumbaense é muito interessante. Todo corumbaense que eu conheci sabe fazer um bom café. Menina, é uma coisa incrível, porque tem gente que você às vezes chega e tá aquele café aguado, assim, não, por não saber fazer. Não estou falando da qualidade, mas eles lá não, eles têm uma mão boa para café, sabe? E café bom, e toma aquele café no calor. E é engraçado, porque realmente eles gostam, né, do café. O meu falecido marido amava, ele tomava, se eu deixasse lá no bulho, desligasse a cafeteira, ele tomava até frio o café, porque ele gostava. E detalhe, não precisava nem passar assim, vou passar um café, não, vou tomar o que tem, porque ele gostava de café. E eu acho que muito do meu gostar de café foi pela convivência com ele, né? Eu gosto muito de café também, sabe? Muito mesmo. A questão do preparo influencia de que forma, assim, no final, né, do produto final? Influencia muito. Por quê? Você tem a temperatura da água, você tem o tipo de água que você utiliza, porque tem gente que utiliza a água da torneira. Né? Que é uma água. Eu acho que tira sabor. A gente sabe que a água de abastecimento é uma água que tem muito cloro, ela é muito salgada, digamos assim, né? Ela não é apropriada. Vou aprender agora. Né? Então, a temperatura que você aquece a água, o tipo de água, né?
que você utiliza, a quantidade de pó que você utiliza, o método que você utiliza, tudo isso influencia o café que você vai tomar. Se você pegar o mesmo pó e modificar essas outras características, né, botar uma água mais fria ou uma água muito quente, você vai perceber uma diferença muito grande de sabor. Por quê? Porque o café, ele dá sabor com base nas suas substâncias, né, na sua composição química. E dependendo da temperatura, você vai extrair mais ou menos dessas substâncias do pó. Então, na hora que você aplica a água muito, muito quente, você vai ter um processo de extração de mais substâncias e mais substâncias do que você deseja. Porque algumas substâncias que estão no café vão trazer esse amargor exagerado que a gente não deseja. Né? Um café bom, ele tem um certo grau de amargor, mas que se equilibra dentro das outras características. Muita gente confunde a acidez com amargor, são coisas diferentes, né? O café, ele tem que ter uma acidez, porque ele tem essas notas que a gente chama, né, que levam à acidez. São notas frutadas, notas florais, que geram essa acidez dele. Mas não é aquela acidez, a gente às vezes quando pensa em acidez já pensa logo no limão, né, numa coisa bem intensa, mas não, é uma acidez mais suave, que se equilibra com os demais compostos dele, de dulçor, né? O café, ele tem, sim, substâncias que dão dulçor, que dão um sabor doce a ele. Só que quando você pega um café muito torrado ou que foi preparado de uma forma inadequada, você não consegue perceber essas outras características. Por quê? Porque o amargor, ele se destaca, né? O amargor, ele vai preencher a sua boca de uma forma que você não vai conseguir identificar os demais sabores. Então, toda essa questão, a temperatura que você utiliza, o tipo de água que você utiliza vai destacar mais ou menos as características do seu café. Então, é água fervendo ou não? Não, o ideal é uma temperatura um pouco abaixo da fervura, que é em torno de 96 graus, né? 92 a 96 Quando graus. ele começa a fazer os bolinhos. Como a gente não tem um medidor em casa, a gente costuma dizer, deixa ferver e apaga o fogo e espera um pouco ele esfriar para você começar o processo, né, da extração. Porque se você pega a água já fervendo e já coloca, você já causa essa queima um pouco do café. Nossa, como eu queimo o meu café. Meu Deus, que tristeza. Eu aprendi a não deixar ferver, mas quando faz aquele barulhinho que vai, eu já desligo, Pronto. mas eu coloco imediatamente. Se você tiver como perceber isso, porque tem que estar realmente em torno de 92, 96, porque se ficar muito abaixo também, você não vai conseguir extrair. Não consegue extrair, Isso, você não vai conseguir extrair tudo. Mas também não pode ultrapassar desses 100 graus, né? Que é o da água, né? Hoje, como eu tomo café só, assim, de manhã, né? No café da manhã, aí assim, eu não compro mais café em pó, ou em grão, para moer, coisa assim. Eu compro o solúvel. E hoje já existe do solúvel também, né? Assim, marcas especiais, assim, arábicos e tal. E eles também transmitem o mesmo sabor do em pó, não consegue chegar a... Não, porque existe uma perda, né? Um pouco de perda no processo de fabricação do café solúvel. Porque o café solúvel, ele é fabricado, você faz um processo de extração na indústria, né? Para chegar naquele ponto, e depois faz um processo de secagem desse café a frio, que chama de liofilização, que é uma secagem a frio, justamente para não ter tantas perdas dos componentes, né, de sabor, mas ainda assim tem, né, existem perdas. Então, quando ele faz essa extração e essa secagem, né, por liofilização, já existe uma certa perda. Então, ele nunca vai ter a mesma intensidade de sabor de um café recém-extraído. Até porque a extração, se não feita de forma correta, ela também vai prejudicar a qualidade do seu pó, né, do seu café. Por quê? Porque ela pode gerar a oxidação do café, a queima excessiva do café, né, a extração excessiva de cafeína, né, inclusive a temperatura elevada vai gerar que o seu café tenha mais cafeína também, né? O solúvel tem mais cafeína do que o normal? Sim. Geralmente sim, porque normalmente o café solúvel comum, ele é feito a partir do café Conilon, né? Apesar de hoje nós já termos cafés solúveis 100% arábica, mas a grande maioria dos cafés disponíveis são do café Conilon. E o café Conilon naturalmente já tem mais cafeína.
Mas hoje também já existe o café descafeinado, né? Que é uma opção para quem tem a restrição do consumo da cafeína, né? Existe disponível no mercado esse café descafeinado, que é uma opção para quem quer, né? Como é que você prepara o seu café em casa? Já que você entende. Aquele que você fez para mim. Como é que você faz? Você faz coado, faz outro método? Como é que você faz? Em casa, no dia a dia, eu uso o coado porque é o mais prático, né? A gente costuma dizer que é o café mais comunitário, mais social, porque é o que todo mundo consegue fazer, né? E é simples, não exige muitos equipamentos, é um filtro, né? Geralmente você tem um filtro de papel, ou alguns trabalham ainda com aquele coador de pano, né? E em casa eu geralmente utilizo o filtro de papel. Então, o que é que eu faço normalmente faço a proporção correta de pó em relação à quantidade de café que eu vou fazer. Eu não faço café, vou fazer uma garrafa de café. Não, eu sei quantas pessoas vão consumir o café naquela hora. São 4 pessoas. Então, eu faço esse cálculo com base no quê? Na quantidade de café por pessoa. Mais ou menos uma xícara de 240 ml, por exemplo, né? Aquela xícara padrão. Não caneca, assim. A minha em casa é assim. Pronto. Então, aquela xícara padrão, ela tem mais ou menos isso, 200, 240 ml, né? Então, a gente faz a proporção que chama de... eu sigo a proporção 15, 1 para 15. O que é que significa isso? 1 porção de café para cada 15 porções de água. Que se eu for medir por 1 xícara, dá mais ou menos 1 colher cheia de café de pó para 1 xícara de água. É mais ou menos isso. De chá? Uma colher de sopa. Sopa? Sim. Isso. Que é mais ou menos 15 gramas, né? Então, se você for fazer a conversão, dá um pouquinho mais do que 1 colher de sopa. Então, por isso que eu digo uma colher bem cheia, bem generosa aí. Ou se você tiver uma balança em casa, meça mesmo, né? Em torno de 15 gramas do grão, né? Do pó. Para o quê? Para 225 ml de água. Que juntando os dois vai dar os 240, né? E aí, faço isso. Então, se for 4 pessoas, 4 vezes esse volume, né? E aí, meço. E aí, faço a fervura da água, né? Eu tenho uma chaleira elétrica, né? Então, eu espero ela ferver, espero 1 minutinho. E aí, com a água já fervida, eu limpo primeiro o filtro do café, porque é uma coisa muito importante. Quem usa o filtro de café de papel, é muito importante que faça essa limpeza antes, que a gente chama. Que é jogar um pouquinho da água. Tô aprendendo tudo. Jogar um pouquinho da água quente sobre ele para umidificar, porque se você observar, faça esse teste em casa. Você observar, ao colocar água, você vai ver que a água vai sair com uma coloração esbranquiçada. Porque existe ainda o pó da celulose ali, o pó, né, da fabricação do filtro. Se você não faz isso vai para o seu café, né? Então, você vai estar bebendo café com resquícios do papel. Isso. O principal é alterar o sabor. Altera o sabor e o odor dele. Então, geralmente, eu faço essa limpeza do filtro. Aí, sim, eu coloco o pó. E aí, o grande segredo é não jogar o líquido todo de uma vez. Você primeiro faz o que a gente chama de pré-extração, que é o quê? Colocar um pequeno volume de água, geralmente em movimentos circulares, para que ele, né, preencha todo o espaço ali que tem o pó, para depois deixar ele escorrer, porque esse primeiro café, essa primeira extração que a gente faz, é uma extração que vai extrair melhor os componentes como a cafeína, né? Então, se você coloca pouco, ele vai extrair pouco. O café vai ter um sabor mais ácido, esse café inicial. Se você tirasse, né, essa porção e bebesse, você ia sentir uma acidez bastante elevada. Depois que extraiu essa parte, que o café é bem úmido, aí sim você vem também com movimentos circulares, de preferência, usar uma chaleira com bico de pato, sabe? Sim, aquela sim. que dá... Por que isso? Por causa do volume, que vai sendo aos poucos. Meu Deus, que coisa. Se você coloca um volume muito grande de uma vez, aquela água não vai ter tempo de extrair os compostos do café, entendeu? Ela vai passar muito rápido por aquele café, por aquele pó. Ele vai passar, você vai ter o seu café, mas você não vai ter o melhor café que você poderia ter se você tivesse usado uma velocidade mais lenta.
Então, quando a gente está com muita pressa, ainda vai, coloca de qualquer jeito, né? Despeja e pronto, porque o que interessa é a bebida. Você não para apreciar a bebida. Mas quando você tiver tempo, né? Tiver querendo realmente ter uma experiência diferente no tomar Eu vou ter uma experiência Aí você faz isso, faz a pré-extração, depois vai colocando aos poucos até que a água toda escorra. E o ideal, né? Para um café coado na sua casa é que você tenha uma moagem não tão grossa e nem tão fina, né? Por quê? Porque uma moagem muito grossa, você vai extrair poucos compostos ali. Porque tem pouca área superficial para a água ter contato. Então, ela consegue extrair pouco desse café. E já uma moagem muito fina, você extrai demais, inclusive compostos indesejáveis, que vão justamente dar muito amargor ao seu café no final. A moagem que você fala é o do grão, é? Não, até de você comprar mesmo, porque eu percebi que esse que eu comprei lá no Sans, ele não tem uma moagem muito fina e também nem muito grossa. Ele até estranhei. O ideal, que quando uma pessoa aprecia café, é você moer na hora. Sim. Né? Você ter o grão, conforme tem aqui, né? Você ter o grão, né? E aí você faz todo esse processo na hora, né? Então, você tem o grão inteiro, né? De fazer o E faz essa moagem durante, logo anteriormente ao processo do café, né? Então, isso vai dar uma diferença muito grande. Tem gente que pensa que não, mas dá uma diferença muito grande na qualidade do seu café, no sabor do seu café, ao você triturá-lo na hora. Por quê? Porque o café, ele é rico, como eu falei, ele é rico em óleos essenciais. Esses óleos essenciais são gorduras, é um tipo de gordura, não deixa de ser, né? Um óleo. Então, o ar que a gente tem na atmosfera oxida a gordura, oxida esse óleo. Então, quando você moe, você está expondo essa gordura do café, esse óleo do café, ao oxigênio da atmosfera. Então, ele vai gerar o café, vai oxidar esse café, vai dar um gosto de velho a esse café, né? Vai dando a ele um sabor de ranço, como a gente diz, que é um sabor de velho. E é uma das coisas que mais influencia a digestão, por isso que tem tanta gente que toma um café e fica aquela sensação de estar empachado, né? Por conta de que, além da torra é muito forte, você tem um café que envelhece, né? A mesma coisa, você faz um café de manhã, como você falou que seu esposo fazia, né? Deixa na garrafa para tomar de noite, né? Eita, então, isso não é legal, porque a garrafa, ela vai impedir um pouco a temperatura de descer, mas ela também favorece, com o tempo, a oxidação dessas gorduras, né? Porque a oxidação acontece também por excesso de temperatura, né? Não é só o oxigênio, mas a temperatura. Então, isso faz com que o café ele também perca qualidade quando ele fica muito tempo preparado. Então, não é interessante você deixar ele ali armazenado. Por isso que eu passo só para o que vai ser tomado. Eu quero mais uma xícara, vou lá rapidinho e faço de novo. Mas fazer para deixar na garrafa... Mas assim, se você fazer na garrafa e conseguir tomar ela antes de 10 horas da manhã, você faz 7 horas. Aí, quando dá 9h30, não tem mais, assim. Aí faz parte, né? Então. Faz sentido. Eu também já tenho uma dúvida. Eu sei que o tempo está voando. Mas está muito bom. Eu vi uma coisa que eu fiquei assim, mas vamos ver se você sabe, já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Que as grandes empresas de café, elas pegam sangue de boi e moem junto com o café. Isso é lenda, eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso. Isso é lenda, certo? Na legislação, ela proíbe qualquer adição, ele chama de elementos estranhos. Está muito claro lá que é proibido a adição de qualquer coisa ao café, considerado fraude, e se for detectado, o café ele é desclassificado e é considerado impróprio para consumo. Tanto que você vê que de vez em quando aparece de reportagem falando que cafés tais foram, fizeram o recall, né? Porque foi detectado pelas fiscalizações, né? De que houve essa contaminação, impureza, né?
Mas, assim, essa questão de sangue, essas coisas, é muito de lenda mesmo, né? Às vezes de um produtor para tentar prejudicar o outro produtor. E, assim, falar que umas bebidas que é similar ao café. Isso é o quê? Isso não é café, porque tinha aí agora, porque o café não tá caro, aí tava falando na coisa que havia umas bebidas similar ao café, que não era café. Justamente, porque eles estavam adicionando corantes, né, para poder mascarar, para ficar mais escuro, coisas que são indevidas. Então, esses produtos, eles tiveram, né, essa denúncia e houve um recall, né, uma chamada de devolução, multas altas, né, levadas para as empresas que estavam fazendo esse tipo de procedimento, porque é proibido, né, pela lei, pela nossa legislação brasileira. Né? Eu sei que a Alice tinha muita coisa para nos passar e a gente tinha muita coisa para perguntar, mas o tempo voou, a conversa foi boa. A gente tem uma reflexão da parte de Deus agora e a nossa querida Jardilene vai trazer para a gente, né, Jardilene? Eu estou estranhando esse microfone aqui, está muito alto para mim. Vou tentar baixar um pouquinho aqui para ficar melhor, para eu poder fazer a leitura da palavra. E eu trouxe um texto hoje no livro dos Salmos, que está no Salmo 127. Então, assim, eu queria trazer antes uma curiosidade, né? Que o livro dos Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. Assim, para quem não tem muita familiaridade com a Bíblia. Então, ele também é um livro, né, poético, ele tem muitas poesias, ele foi escrito por vários autores, né? E esse que eu vou ler agora, que nós vamos, né, participar dele, ele foi escrito por Salomão. E é o Salmo 127, eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto o dormem. Então, esse salmo, ele é um salmo que vem falando da família, né? Da formação da família. Aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, na construção da família, em vão você começar uma família só, né? Um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem, pessoas que não tragam para essa edificação, para esse alicerce, a presença do Senhor, a presença de Deus. Porque a palavra nos traz aqui que se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Então, se você tentar construir, né, uma casa, né, sem o alicerce, sem o essencial para subir aquelas paredes, para a formação daquela casa, aquela casa ela não vai ter sustentação. Então, o que a palavra está nos ensinando, e ela faz uma comparação com o versículo 2, com a parte B do versículo 1 ainda, que é: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, assim como Deus é quem guarda, não é, as cidades, a casa, e há uma progressão também aqui no: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades são formadas de famílias, de casas, né? A palavra casa aqui não é a casa física, mas a casa família. Então, as cidades são formadas de família. Não quer dizer que eu vá sair da minha casa, porque todos nós aqui, né, temos casa, e as nossas casas têm fechaduras, né? Nós, às vezes, até fazemos seguros da casa, mas que o Senhor é quem guarda, né? Não adianta as leis de uma cidade,
não adianta aplicar essas leis através do judiciário se não existir um Deus que sustente essa cidade, um Deus que regule esse povo, um Deus que conduza esse povo, um Deus que guarde, um Deus que protege. Eu estava estudando sobre esse texto e vendo que hoje as pessoas, para formarem as famílias, né, no meu tempo, a gente não gosta muito de falar do meu tempo para não ficar muito antigo, né? Mas no meu tempo a gente não esperava ter muita coisa para se casar, né? Acho que quando eu casei eu tinha só a cama. E sonhos, né? Mas hoje em dia as pessoas para casar, né? Só se já tiver um apartamento, se já tiver um carro, se os dois já trabalharem, se tiverem muitas coisas materiais. Mas a coisa que é mais importante, que é o Senhor como esse elo, né? E a própria palavra em Eclesiastes 4:12b diz que o cordão de 3 dobras, ele resistirá. Ele é mais forte do que só de 2. Então, se as pessoas que estão se unindo, se o casal, ele tiver Deus edificando aquele lar, aí sim, esse lar vai ser mais forte, esse lar vai ser mais bem edificado. Assim como ele faz a comparação com a cidade, que mesmo tendo os vigias, os guardas, né, essa inscrição dos salmos, ela traz, né, aquele povo de Jerusalém, eles subiam e cantando esses salmos, porque eles tinham bem em mente, né, aquelas cidades muradas, existiam aquelas sentinelas vigiando, mas Salomão, ele tinha em mente e ele sabia que se o Senhor não estivesse guardando a cidade, em vão era o trabalho daqueles que estavam vigiando para protegê-la. Ele tinha essa consciência, ele tinha essa sabedoria de colocar Deus acima do poderio de guerra que aquela cidade, ou que a cidade que ele tivesse reinando naquela época pudesse ter. Ele sabia que se o Senhor não guardasse a cidade, em vão vigiava todos aqueles guardas que guardavam Israel. Então, quando ele escreveu esse salmo, ele tinha bem em mente isso, que as famílias precisavam do Senhor, que a cidade precisava do Senhor, porque seria inútil para cada um de nós levantar de madrugada, trabalhar muito, acordar cedo, dormir tarde, né, comer esse pão com tanto esforço, né? Muitas pessoas não têm prazer nem na hora da alimentação, porque comem tão rápido, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para o relacionamento. Mas se ele entender que o que mais pode edificar a família dele não vai ser os bens que ele vai adquirir com o trabalho, com o esforço, com o acordar cedo, com o dormir tarde, com não ter prazer, né, com as coisas que ele vive, do que ele entregar a vida, a família, a edificação do lar dele ao Senhor. Porque só o Senhor pode edificar uma família, só o Senhor pode guardar essa família, assim como o Senhor protege e guarda a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Que tudo esteja na confiança do Senhor. Por muitas vezes na minha vida, eu já me coloquei como essa pessoa que eu me esforcei, por isso consegui isso. Eu corro atrás. Foi a minha, né, perspicácia que fez eu consegui isso, né? Eu agi desse jeito. Mas hoje, estudando a palavra do Senhor, compreendendo o que Deus nos transmite através da palavra dele, eu entendo que até aqui foi o Senhor que me ajudou. Até aqui foi o Senhor que te sustentou. Então, todas as coisas
que nós vivemos, que nós passamos, é porque nós temos um Deus que está no controle de tudo. E se às vezes estamos passando dificuldades na vida, é porque aquilo é para o nosso ensinamento, para o nosso proveito, para o nosso crescimento. Mas nós precisamos reconhecer que o Senhor, Ele é quem edifica a casa, quem edifica a família. Ele é quem guarda as nossas vidas, Ele é quem nos protege. Ele é quem nos guia e nos conduz no caminho de salvação. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém, amém. É isso mesmo. Amém. Gente, eu tinha tanta coisa mais para saber do café, da vida dela, da Minas Gerais, de tudo. Mas eu acho que foi bem proveitoso. A gente aprendeu muito. Maravilhoso. Né? Muito interessante, é um tema legal. Porque a gente quem não quis. fala de café, a gente tá sempre, o café está presente na mesa da gente no dia a dia, mas a gente muitas vezes desconhece, né? Como saber mais sobre isso, e foi muito válido. A gente agradece a sua participação aqui. Muito obrigada, Alice. Eu não sei se você quer divulgar alguma rede social, mas creio que você... Eu não tenho rede social específica para a área de profissional, porque eu sou professora. Professora, né? E eu confesso, inclusive, que eu nem sou muito das fãs de rede social. Né? Mas você poderia estar transmitindo esse conhecimento que você tem nas redes sociais, seria muito válido, com certeza, viu? Mas obrigada por nos dar esse privilégio, então, de vir aqui trazer. Foi muito bom. Né? A gente tá lá, eu tenho o contato da UFPB, né? Se precisar entrar em contato, quiser tirar alguma dúvida, né? Poderia enviar e-mail para mim, o meu e-mail institucional, é ana.alice@academico.ufpb.br, que aí eu, né, o que for possível a gente vai ajudar. Inclusive, a UFPB hoje ela está desenvolvendo uma produção de café própria. Não sei se vocês sabem, a UFPB ela patenteou uma marca, né, de café. O pessoal lá de Areia está desenvolvendo, né, o núcleo de estudos em café, que chama NECAF, né, o professor Guilherme lá de Areia é o líder desse projeto. E eles estão trabalhando com um café paraibano agora, né? Então, o clima de Areia deve ser bom, friozinho, né? Não sei se é questão de altitude. Ainda não está comercial, ainda você não consegue comprar, mas em breve vai ser disponibilizado para você já experimentou? Né? Já, é um café excelente, por sinal, um café excelente. Pois experimento também na minha terra, né? Pernambuco, que Taquaritinga do Norte é famosa pelo café também. Então, espero que um dia você possa... E você só faltou fazer o café aqui pra gente. Não, a gente pode marcar um... Mas pode ir na casa dela, verdade. É mais fácil, né? Era mais fácil. Já tem em casa disponibilidade maior. E também, gente, já foi muito esclarecedor. Temperatura de água, limpar o vidro de papel antes de colocar o café e comer o café. Então já trouxe muitas coisas. Eu já tomei o café feito por ela lá em Minas. Foi maravilhoso. Ainda mais em Minas, nossa, maravilhoso. Valeu, gente. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês e com você também que está aí nos prestigiando e aprendendo um pouco mais com a gente. A gente agradece, então. Compartilha esse conteúdo aí, vai ser muito útil, viu? Se você gosta de café, né, e sabe das pessoas que gostam de café, então você compartilha com essas pessoas para elas poderem tomar um café melhor ainda do que elas já tomam. Vamos fazer um café. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E não se esqueça, o que é que você quer que as sábias mulheres tragam aqui no nosso podcast para estar falando? Manda para nós no nosso Instagram, né? Aí. E também no YouTube. Vai lá no Instagram também. A gente acha muito bom. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada aí, Manuel, nosso querido. Obrigada, Manuel. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.